20h46, mais um minuto e a gente começa. Já vou colocar aqui o primeiro slide. Dá uma pausa na música aqui. A música só no fim agora. Colocar o primeiro slide. MGTOW, entendendo esse estilo de vida. Mas basicamente, pessoal, a comunidade MGTOW, o estilo de vida MGTOW é composto por homens, basicamente homens. Primeiro vou me apresentar. Meu nome é Franklin, eu sou médico, cirurgião geral vascular, eu sou paraibano, moro na cidade de João Pessoa, mas nasci no sertão da Paraíba, numa cidade chamada Cajazeiras, que fica a 480 quilômetros da capital, que é onde eu estou agora. Eu sou cirurgião geral e vascular, conforme já falei. Antes da era dos coaches loucos aí, que falam bobagens e ficam com vergonha alheia na internet, eu fiz um curso há 12 anos e também sou coach pessoal e profissional. Sou consultor de imagem e autor do capítulo de consultoria masculina do livro, que é este que está aqui, Imagem e Estilo, este livro. Quero dizer que nada do que eu diga aqui hoje tem relação com qualquer pessoa que tenha passado pela minha vida. Namorada, ex-ficante, ex qualquer coisa. Porque as pessoas tendem a pensar isso. Eu não estou falando de mim. Eu estou falando do MGTOW. O tema é MGTOW. Então, eu não sou tão importante assim para falar de mim numa apresentação. Nada do que eu fale tem a ver com pessoas que eu conheça ou com quem eu tenha me relacionado, seja ex-namorada, seja quem for. Eu quero pedir para vocês que ficarem até o final para abrirem as mentes de vocês. Não é nada pessoal que eu vou falar, é o que está disponível de informações. Eu estudei para poder trazer as informações para vocês. Consequentemente, eu gostaria que vocês abrissem a mente, se despissem das ideologias políticas, não tem nada a ver com política de ninguém, para que pudessem absorver e chegassem às próprias conclusões. A partir do momento que nós chegamos às próprias conclusões, às nossas próprias conclusões, essas conclusões podem se transformar em ideias. E essas ideias vão atingir outras pessoas que, se por acaso tiverem a mente aberta, que eu estou pedindo para vocês terem, vão usar essas informações para concluírem também. Não acreditem no que eu falo, por assim dizer. Busquem o conhecimento que está disponível na internet. O que eu vou trazer são informações selecionadas. Portanto, espero que vocês não achem que isso é algo pessoal. O que significa MGTOW? MGTOW é uma sigla em inglês, Men Going Their Own Way. MGTOW, Men Going Their Own Way. E o que significa Men Going Their Own Way? Ao pé da letra, homens seguindo seu próprio caminho. E o que isso quer dizer? Este é o Sir Isaac Newton, ou Isaac Newton, como a gente aprende no colégio. Newton era físico, filósofo, matemático, astrônomo, etc. Um cara além do seu tempo. E são dele as leis de Newton. A primeira lei, ou princípio da inércia, que diz que um corpo, se estiver parado, persistirá parado, tende a ficar em repouso, e se estiver em movimento, permanecerá em movimento, a não ser que uma força externa faça com que esse corpo ou deixe de ficar parado, ou não esteja mais em movimento e mude sua rota. Essa é a primeira lei de Newton. A segunda lei de Newton, força igual a massa vezes a aceleração, mas o que nos interessa aqui é a terceira lei de Newton. O princípio da ação e da reação.
por que a terceira lei de Newton é importante para a gente. MGTOW nada mais é do que uma reação masculina ao feminismo. Nós vimos que, com o passar dos anos, o feminismo, o movimento feminista, que comenta-se que está na quarta onda, mas teve 3 ondas, com seus fatos documentados. A primeira onda foi o sufrágio feminino, ou seja, o direito ao voto. A segunda onda diz respeito à liberdade sexual. Isso em uma outra live sobre feminismo a gente pode falar. E a terceira onda é essa que a gente vê hoje, que tem a ver com direitos trabalhistas, que tem a ver com direito ao aborto, que aí já se comenta que pode ir para a quarta onda. Direito ao aborto, meu corpo, minhas regras, etc. Os homens, e eu vou falar de algumas coisas que fizeram com que acontecesse isso na internet, né? O poder da internet de criar comunidades, o poder de as pessoas verem que não estão sozinhas, criaram comunidades de pessoas que se sentiam, de certa forma, agredidas socialmente. Eles se sentiam com perda de direitos, na verdade, sem valor algum. Estatisticamente, morrem mais homens do que mulheres. Os homens trabalham nos trabalhos mais árduos, mais difíceis, e as mulheres também trabalham e têm a sua importância. O feminismo veio para lidar como se o homem fosse um vilão. E daí a terminologia de macho escroto e as leis beneficiarem mais as mulheres em muitos pontos do que serem iguais para homens e mulheres. Baseado em fenômenos como esse e acontecimentos como este, foi escrito esse livro aí, que eu indico que vocês, homens todos e mulheres também, leiam, The Rational Male. Ao pé da letra, esse livro foi escrito em 2016, foi uma pessoa norte-americana, eu vou falar o nome dele no próximo slide, significa o homem racional, ao pé da letra. Surgiu na internet e ele opinou, deu suas opiniões em blogs, e essas opiniões se transformaram nesse livro, The Rational Male, que deveria ser, em português agora em 2020, não havia esse livro em português ainda, mas foi traduzido. Imaginemos, na atual situação, a esquerda dominando vários pontos, pensamentos, tentando calar muita gente. Vocês acham que o livro seria O Homem Racional? Quando você vai preencher um cadastro em inglês, está lá, gênero, male, female, que é feminino, né? Masculino ou feminino. Mas quando você vai traduzir, você não vai colocar o masculino racional. Você deveria colocar o homem racional, né? Seria o correto. Tanto que se fosse uma mulher, se fosse um livro de Rational Females, a mulher racional, ninguém ia falar fêmea racional. Ninguém falaria isso. Mas vejam como foi colocado em português aí pela tradução, não sei de quem. O macho racional, que hoje em dia tem essa característica meio pejorativa, né? Então, o autor, Rollo Tomassi, é um codinome. Existe uma página da internet, que é The Rational Male, que é alimentada por várias informações que ele coloca lá nessa página. E ele lançou esse livro aí, que tem como objetivo, tem na sua capa já dizendo isso aí em português, tem na Amazon. Eu sugiro que todos vocês leiam e cheguem às suas conclusões. Como evitar as armadilhas do imperativo feminino, preservar sua masculinidade e assumir o controle de seus relacionamentos. Perceba que Rollo Tomassi fala de relacionamentos na capa do livro. É um livro bacana, ele fala das 9 regras
de ferro, do homem racional. Porém, muitos homens, sentindo-se agredidos até pela lei, formaram a comunidade chamada MGTOW. Surgiram vários conceitos a partir do filme Matrix, ou Matrix. O filme é de 1999, é uma trilogia, e eu sugiro que vocês assistam a trilogia Matrix. Tem uma parte lá na trilogia, na verdade no primeiro episódio dos 3, que o personagem de Lawrence Fishburne, que é o Morpheus, ele dá a opção para o outro personagem, que é Neo, personagem do Keanu Reeves, a escolher. Ele fala o seguinte: no filme nós vivemos dentro de um programa de computador. Esse programa me diz que o jantar que eu tive agora, o suco que eu tomei tem um sabor de laranja. Na verdade, esse suco não tem sabor algum. É o programa que diz. O pensamento lá do filme é meio louco e é muito interessante. Vale a pena assistir Matrix. E ele fala para Neo, para o personagem de Keanu Reeves: Neo, eu vou te dar 2 opções. Ou você ingere a pílula vermelha e você sai desse mundo falso que você está vivendo, você sai da Matrix e eu vou te apresentar a verdade. Ou você ingere a pílula azul, Blue Pill, e se mantém aqui na Matrix e vai viver sua vida feliz. A partir disso, surgiram vários conceitos que vocês já devem ter ouvido falar e às vezes vocês não sabem do que se trata. O conceito de Blue Pill. Uma pessoa, às vezes você vê na internet, esse cara aí é... Aí o brasileiro já avacalha, né? Esse cara aí é blue pilado. Não, esse cara é blue pill demais. O que é que significa blue pill? Ora, lembre-se do filme. No filme, blue pill era a pílula que, se você tomasse, você se manteria na inverdade, no mundo de fantasias que você estava. No seu mundo, você não ia conhecer a verdade. Então, quem é blue pill é aquele cara inocente, que é facilmente ludibriado, que as pessoas passam a perna nele. Esse é Blue Pill. Red Pill, por isso vocês veem muitas páginas no Instagram, muitas páginas no YouTube, falando, aqui o conteúdo é conteúdo Red Pill. Muitas não são, os caras falam muita bobagem, né? Loucuras até. Mas a proposta de quem fala conteúdo Red Pill, ou de quem é red pilado, né, como se diz aí no português brasileiro, meio estranho isso. Quem tem uma personalidade red pill é a pessoa que busca, acima de tudo, a verdade. É uma pessoa verdadeira e que busca a verdade. E a partir disso, surgiram outros. Surgiu o Purple Pill. Púrpura, ou seja, roxo, é a mistura ali do azul com o vermelho. É aquele cara que é o feminista, né? O homem feminista. Ou como eles falam aí, já assassinando o português, é o feministo. Que é o cara que só vai acordar quando ele vir a verdade. É aquele cara que casou, separou e ganha um processo na Lei Maria da Penha, como eu conheço uma pessoa que foi pegar os filhos e na calçada a mulher começou a gritar. Isso o vigia vendo. O vigia estava vendo, o vigia do prédio, era tardinha, o cara foi pegar os filhos. Ela auto-infligiu um golpe, uma lesão no antebraço, foi à delegacia, enquadrou o cara na Maria da Penha, abriu lá uma ocorrência contra ele. O cara foi à delegacia com o vigia disse, eu vi, ele não fez nada. E o pessoal disse, a gente vai ter que dar prosseguimento, porque você vai ter que responder.
Esse aí não é o caso desse meu amigo, ele já era Red Pill, mas o Blue Pill acorda nessa hora. Ele vê que a inocência dele tem limite. Ele aprende a duras penas como é a realidade. E você tem também o Black Pill, que é aquela pessoa que é catastrófica, né? Tudo não tem jeito, é daqui para pior, é o determinismo fatalista. Ele é determinista fatalista. As coisas são assim mesmo e não vão melhorar. Esse é o Black Pill. Tipo, esse mundo é uma droga, esse mundo não serve para nada, eu não quero saber de nada mais. Esse é o Black Pill. Eu estou dizendo esses conceitos, pessoal, porque isso tem. Vocês vão, se vocês não veem por aí, eu duvido que vocês não vejam, muito provavelmente vocês veem o que é alguém falando que fulano é Blue Pill, fulano é Red Pill, olha o conteúdo dele é Red Pill, e Purple Pill é a pessoa que está ali no meio termo, né? Ela não aceita muito a verdade, não, porque a verdade, muitas vezes, é impiedosa. A verdade dói pra caramba nas pessoas. É por isso que, às vezes, você não vê o pessoal progressista querendo debater. Ele não consegue debater com você. O que é que ele fala? Você não tem lugar de fala. Cala a sua boca. Você não tem lugar de fala, cala a sua boca. Mas peraí, a quantidade de suicídios no mundo é maior entre homens. Ó, você está falando isso que você não tem lugar de fala. Fica na tua. Não, mas peraí. A maioria dos trabalhos braçais, os trabalhos insalubres no mundo, são os homens que fazem. E aí a pessoa ficaria sem argumento. Aí você é acusado de não ter lugar de fala, fica na tua. A estratégia do progressista é calar você onde for. Algumas considerações do movimento. Começou com o movimento, né? O MGTOW, Men Going Their Own Way. Surgiu na década de 2000, nos anos 2000, na internet. Onde surgiu? Olha, tem uma comunidade de fóruns, pessoal, na internet que chama-se Reddit. Digita aí depois, você pode se registrar lá. O Reddit é uma comunidade de fóruns. O que é que significa isso? Você digita Reddit, aí vai ter lá fórum de fotografia, fórum de cinema, fórum de construção civil, fórum de Red Pill, fórum sobre feminismo, fórum sobre progressismo, etc. Então, o Reddit é uma comunidade de fóruns. Você vai buscar lá conversar com as pessoas. Então, apesar de ter ocorrido a ascensão dos vídeos, né, dessas coisas que a gente vê hoje, muitas redes sociais com vídeos, YouTube, até o Twitter, você pode postar vídeos, né, aderiu aos vídeos. E aqui no Instagram também a gente está fazendo isso agora. Então, lá você tem as pessoas dando depoimentos, que no passado, no início da internet, tinha muito isso. Eu participei de muitos fóruns de músicos, muitos fóruns de fotografia, que eu gosto de fotografia, eu gosto de vídeo. Então, o Reddit existe. E surgiu lá. O que você procurar tem no Reddit. Eu estou lá, mas eu faço filtro, né? Por exemplo, tem comunidade de pornografia. E eu sou contra a pornografia. Você pode ter isso lá. Mas surgiu, as pessoas, inclusive o Rollo Tomassi, escrevia num fórum desse. O que escreveu o Homem Racional, que alguém, né, eu arrisco dizer que foi um progressista, colocou como macho racional. A intenção é denegrir a imagem. Denegriram até a palavra denegrir. Até a palavra denegrir, que significa desvalorizar. Ah, você está falando de negro, não sei o quê. Não, pô, eu estou falando que é desvalorizar, não estou falando de racismo. Eu não sou racista. Eu sou contra qualquer tipo de discriminação. Mas os caras inventam isso, e se você não enfrentar essas coisas, o silêncio vai aumentar.
O silêncio que você se submete, ao qual você se submete, vai aumentar. Porque já calaram você. Os progressistas já disseram que você não tem lugar de fala. Já disseram o que você tem que falar. E agora vão dizer a forma que você tem que falar, que é aquele vocabulário não agressivo. Já viu isso? Já viu essa história? O vocabulário não agressivo. Franklin, do que é que você está falando? Estou falando de diversas coisas, mas se tiver um livro na sua vida que você tem que ler, principalmente agora, principalmente nesse momento, não estou falando de Brasil, eu estou falando de mundo, da divisão do mundo em dois polos, e tem gente no meio ali que acaba tendo que responder ou ficar calado por isso. Se existe um livro que você tem que ler na sua vida, chama-se 1984, de George Orwell, esse aqui. Pronto, focou. Este livro fala do que a gente passa neste momento no mundo, as pessoas mudando o vocabulário, dizendo o que você tem que fazer e como você tem que pensar. Se você pensar diferente, você tem que ficar na sua, porque você não tem lugar de fala. Então, os MGTOWs surgiram como reação ao feminismo, e eu vou falar aqui diversos fatos, e eu não estou dizendo que os homens e as mulheres não são importantes. Sempre viveram com as dificuldades de cada etapa de suas vidas, as dificuldades de cada época, sempre viveram. Mas agora, o progressismo veio para separar as pessoas. Separar é opressor e oprimido. É o que eu tenho contra Paulo Freire. Ontem eu vi um vídeo do Cortella, que é um dos progressistas que merece ser ouvido, mas fala bobagem como Karnal e até Pondé, falando que Paulo Freire ia adorar esses debates aqui. Que ia adorar debate? O cara era socialista. Socialista adora debate, socialista adora calar você. Ele chega e diz que você não tem lugar de fala, você fica na sua. Porque você é fascista, porque você é preconceituoso, porque você não tem lugar de fala, etc. E aí, me perdi nas entranhas. Eu vi um vídeo do Cortella falando bem aí de Paulo Freire. É a minha crítica, porque são divisões, né? Opressor e oprimido. Opressor contra oprimido. Sempre vai ter isso, né? Professor versus aluno. Quem é o opressor? Quem é o oprimido? Professor oprime, aluno é oprimido. Você não pode aceitar isso. Eu tenho a minha verdade e você tem a sua verdade. Sabe aquela charge lá que tem? Ou é um 6 ou é um 9, né? O cara, tá vendo? São visões diferentes. Não são visões diferentes. Ou é 6 ou é 9, caramba. Ou isso aqui é um número 6 ou é um número 9. Se for 9, ele compra as coisas que o 6 compra. Se for 6, não compra as coisas que o 9 compraria. Simples. Ou é 6 ou é 9. Então não tem isso de minha verdade, sua verdade. A verdade é uma só. Homem versus mulher. Negro versus branco. Índio versus sei lá o quê. O lance é caos. Dividir. MGTOW é uma reação ao feminismo. Então, deixa eu ler aqui, porque o slide está pequeno e os óculos não estão mais adiantando. Começou como movimento na internet, né? E atualmente é um estilo de vida. Como é esse estilo de vida dos MGTOWs, né? Os caras que se intitulam MGTOWs. Como toda coisa, como qualquer coisa, existem extremistas. Existem extremistas MGTOWs. Então, o que é que se comenta sobre eles na internet? São misóginos, são antifeministas, eles compõem o que se chama lá em inglês de manosphere.
Manosphere, seria algo como menosfera. Aí botaram o nome aí de machosfera. Porque tem que falar que é macho, porque já pegou aí o lance do macho escroto, cultura do estupro, que eu já fiz postagem aqui. Já provei por A mais B que não existe cultura do estupro. Não, eu não estou dizendo que estupro é bacana, não, eu sou contra, o cara tem que ser... Nem os presos da prisão aceitam o estupro. Mas peraí, se você perguntar a 1.000 pessoas ali no ponto de 100 réis, numa sexta-feira aqui em João Pessoa, o que é que você acha do estupro? Abominável. O que é que você acha do estupro? Abominável. Franco, o que é que você acha do estupro? Tem que ser punido exemplarmente. Abominável. Ninguém acha isso normal. Como é que é cultura se ninguém acha isso normal? Forró é cultura. Forró é cultura. Todo mundo gosta aqui. Eu não gosto, não. Mas tem gente que gosta. É cultura. Canjica e pamonha é cultura. Todo mundo gosta. Estupro não é cultura. Não existe cultura de estupro. Não existe racismo estrutural. Foi outra postagem que eu coloquei aqui. E eu expliquei por quê. Você não consegue, de forma simples, explicar essas coisas. Se uma coisa não pode ser explicada de forma simples, desconfie dela. O que mais se fala sobre MGTOWs, né, por aí, na internet? É um grupo de supremacistas brancos. Quer dizer, se o cara é negro, não pode ser MGTOW? Eu acho que é o contrário, vocês vão ver por quê. O que mais? São Red Pills radicais. Vocês já sabem o que é Red Pill, né? E, de certa forma, sim, existem os MGTOWs radicais. Existem. Sem dúvida. Esse é o logotipo do MGTOW. Eu achei espetacular, tá? Falando de design. Os homens não se relacionam com mulheres. MGTOW não se relaciona. Relacionou-se, exceto para obter sexo com prostitutas, que eles saem, e pronto. Ele não tem namorada. Namorou não é MGTOW. Ele não tem ficante. O MGTOW quer construir seu próprio caminho. Então, aquele cara que diz que é MGTOW e fica ali paquerando e não sei o que, ele não é MGTOW. Aquele cara que sai comentando sobre mulheres, ele não é MGTOW. Se é para construir o próprio caminho, ele tem que viver a vida dele. E aí tem vantagens. Quais vantagens, né? O cara vai ter de viver a própria vida. Ele vai poder ter crescimento profissional e a escolha dele não vai depender de outra pessoa. Quantas pessoas vocês conhecem que queriam ter tomado uma decisão, mas não tomaram porque estavam com outra pessoa? Aí tomou a decisão dependendo do relacionamento que ele tinha com essa outra pessoa. Ele vai ter maior inteligência financeira e economia de dinheiro caso ele tivesse que dividir com a parceira dele. Ele não terá filhos. MGTOW não pode ter filhos. E ele não vai ter briga de relacionamento, ele vai ter paz. Ele tem que ter autoconhecimento. O MGTOW tem que saber o que está fazendo. O que é que aconteceu? Você tem, da mesma forma que você tem no feminismo, você tem entre os MGTOWs. E existe até o movimento aí masculinista. Já existe isso também, iniciado na internet, já tem no Brasil aqui. Tem um cara muito inteligente, vale a pena. Eu vou colocar o nome dele depois, vou postar um vídeo dele aí. No final tem umas sugestões de vídeos para vocês. Mas o livro The Rational Male vocês devem ler. E se tiver que optar por um livro na vida, 1984, George Orwell. Que é o Aldir. Ele estava no Spotnik. O cara é muito bom. E ele é representante no Brasil do direito dos homens. Não ache isso engraçado. É um direito. É um direito das pessoas. E aí, se o cara se diz MGTOW e fica ali pegando mulher,
saindo com um e com o outro, ele não é Miktou. Não pode. E aí tem esses caras que desvirtuam, certo? Alguns termos que vocês vão ouvir por aí. Vocês já devem ouvir falar. Já devem ler e não sabem do que se trata. Misandria é o ódio aos homens. Isso aí, as feministas têm muito. Tem de sobra. E aí vem aquele nome, macho escroto, né? O pessoal fala muito isso. Eu já fiquei no Tinder um bom tempo aí. Sou solteiro, devo nada. Quer dizer, devo, mas não a pessoas físicas, devo a pessoas jurídicas. E aí, tem gente... No Tinder tem umas coisas bem interessantes. Tem gente que se acha Meghan Markle. Se acha Meghan Markle, a mulher do príncipe Harry. Eu não coloco minha foto por questões de preservar a minha imagem. Tá. Quando é que as mulheres vão perceber que a cabeça delas é diferente da cabeça dos homens? O homem precisa da imagem. O homem funciona na imagem. Ninguém vai ser hipócrita, né, de dizer o diferente. Mas tem lá também muitas. Se for um macho escroto, vire para a esquerda, né? O Tinder é assim. Você vira para a esquerda, se você não tem interesse, e para a direita, se você tem interesse. Meu amigo, você já está no mercado que depois da segunda onda feminista houve prejuízo para as mulheres, que foi relacionado à liberdade sexual. O que aconteceu? Muitas mães solteiras, foi a pílula anticoncepcional, muitas mães solteiras, que o cara vinha, o cara que não tinha compromisso nenhum, que antigamente ele casava e ficava só com uma pessoa, nossos pais, nossos avós, mas depois da segunda onda, privilegiou os caras que só queriam transar e um abraço. O cara que queria alguma coisa séria, diminuiu, o cara viu. O homem adora sexo. E o homem faz sexo por fazer. E aí, só piorou a situação para as mulheres. A pessoa coloca lá, se for macho escroto, vai para a esquerda. Você vai querer conversar com uma pessoa dessa? A pessoa já fala isso. A ideia que ela tem do homem é essa. Só existem 4 tipos. 2 tipos de homem e 2 tipos de mulher. O homem bom e o homem mau, a mulher boa e a mulher má. Tanto faz o restante. Não existe, e o Rollo Tomassi fala isso no livro. Por favor, leiam esse livro. Esse livro vai abrir os olhos de muita gente. Depois vocês me agradecem e me marquem, que eu vou voltar aqui e vou repostar. O homem racional, que colocaram aí como macho racional. Macho escroto racional. Não existe alma gêmea, meus queridos e minhas queridas. Não existe alma gêmea. Está lá, o cara abre o livro com esse comunicado para você. E é verdade. Existem pessoas boas e pessoas más. E as pessoas boas hoje, daqui a pouco, na sua relação, não respondem mais aos seus anseios, ou você não responde mais aos anseios dela. Acabou a relação. Está falido. Outra coisa que ele fala lá, o Rollo Tomassi, que é muito massa, que é muito melhor você investir em uma nova relação do que você tentar salvar uma relação que já foi perdida. Olha como isso é pesado. Muito melhor uma nova relação do que salvar uma relação perdida. Já se foi, meu amigo. Porque tudo que fez com que a relação acabasse, não no começo. Os primeiros meses, maravilha. Vai para Porto de Galinhas, vai para Pipa, vai até para Miami. Vai para a França, tira foto na Torre Eiffel. Posta, tudo maravilhoso. Tudo que foi motivo do término vai aflorar novamente, seja com 1 ano, seja com 2 anos, seja com o que for. Tudo vai estar de novo à tona. Então, é mais um tapa na cara. O livro é um tapa atrás do outro. Você vai sair de lá espancado. O livro é praticamente um macho escroto. Tá aí, o nome tá certo.
O macho escroto racional. Então leiam esse livro, vocês vão adorar. Por isso a história do que voltar com ele não dá certo. Pois é, mas tem quem volte, não tem? Tem quem salve a relação, porque não é a pessoa da minha vida, meu amigo, não existe pessoa da vida. Nem homem, nem mulher. Existe a pessoa daquele momento e talvez você abra mão de seus direitos. A gente está acostumado a achar que poder é dinheiro. Aquele cara é poderoso, olha só, o Jeff Bezos foi parar no espaço. Ah, caramba, é poderoso. Poder, aprendam aí, porque eu não sei nem se eu vou deixar isso online. Poder é poder fazer o que você quer da sua vida. Em qualquer relação interpessoal, não estou falando só de relação amorosa. Em qualquer relação interpessoal, quem tem mais poder é quem depende menos do outro. Quem tem mais poder na relação interpessoal é quem depende menos do outro. Vamos ao trabalho. Você chega às 7 da manhã. Você depende mais do seu chefe. Ele chega às 10 e vai embora às 10h30. Porque ele não depende de você. Quem tem poder é ele. Quem tem mais poder é quem depende menos do outro. Existem mulheres e existem homens que entendem isso na relação. Simplesmente notam que dependem menos dos outros e não há problema nisso, porque na relação duradoura, esse poder fica variando. Um momento está com ela, no outro momento está com ele. O problema, meus amigos e minhas amigas, é quando na relação isso fica numa única mão e cresce e progride e a outra pessoa só se afunda. Isso acontece com homens e com mulheres. Não ache que é diferente, não. E no final eu vou mostrar para vocês, vou sugerir documentários para vocês assistirem. Não acreditem no que eu estou falando, vão buscar as fontes, vão buscar as informações. Também, no mundo dos MGTOWs, você vai ter o conceito de misoginia, que é o ódio às mulheres, que muita gente acusa os MGTOWs disso. Os caras falam mal das mulheres, sim. Eu não vou falar mal de mulher que não merece. Mulheres e homens são iguais. Tem mulher boa, tem mulher ruim, tem homem bom, tem homem ruim. Na verdade, eu não falo mal de ninguém, porque eu não falo da vida alheia. Mas vamos conversar aqui. Fala mal da Dilma, tá tudo bem. A gente fala. Mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Os MGTOWs mais radicais, esses são sem condições. Que aí chegam a cometer atentados, chegam a fazer coisas loucas, né? Tem gente doida em tudo que é lugar, tá, pessoal? Tem gente doida, inclusive, aí, entre os MGTOWs, inclusive, entre nós, no nosso dia a dia. O conceito de hipergamia, os MGTOWs reativaram essa palavra hipergamia. Rollo Tomassi trouxe isso de volta. O que é hipergamia? Hipergamia é a ascensão social, isso tem muito na Índia. E no passado havia aqui entre nós mesmo. É a ascensão social com o casamento. A mulher casa com o cara e ascende socialmente. Ela tem uma ascensão social. Por isso que os jogadores de futebol são visados. E eu não entendo o que é que esses caras comem, o que é que colocam na água dos caras. Brasileiros, né? Você não vê Cristiano Ronaldo envolvido em escândalo, porque deve ter uns caras ali do lado, os coaches dele, né? Coaches profissionais que impedem que ele faça bobagem. Eu não sei o que é que... Os daqui, Neymar sai com uma mulher lá aqui. O cara com a Bruna Marquezine sai com a mulher que monta tudo contra ele. Entende? Então os caras têm cocô de galinha na cabeça. Não sei o que é que acontece. Então o conceito de hipergamia vem aí. Os MGTOWs, sempre existiu esse conceito, né? Os MGTOWs reativaram esse conceito. Então,
eles são contra a hipergamia. Eles acusam muitas mulheres da hipergamia. Elas ascendem socialmente e, quando se separam, levam grande parte do dinheiro que ele produziu. Ah, mas ela produziu também? Não, não é dessas que eu estou falando. Não são essas às quais eu estou me referindo. A gente está falando dos MGTOWs. Eu não sou MGTOW, já falei no começo, para quem chegou atrasado. Então, o conceito de hipergamia é esse. E existe o de hipogamia também, né? Você casou e desceu de nível social. Piorou as coisas para você. Não há problema nisso. Suspeite do homem e suspeite da mulher que não respeita aqueles que os servem. Não respeita garçons, não respeita porteiros, não respeita lixeiros, não respeita as pessoas que varrem, que limpam. Suspeite dessas pessoas. Que pode olhar na internet aí, tem muitos caras, muitos MGTOWs, ou homens mesmo aí, esses gurus de relacionamento, que descem a lenha nessas mulheres que saem dizendo, ah, se for pobre, se for feio, não sei o quê. Essas mulheres, para os MGTOWs, não sei nem o que é que eles consideram. Essas que se expressam dessa forma das pessoas que têm menos posses. Como se a vida não fosse dinâmica. Como se daqui a pouco as coisas, o jogo não pudesse virar, não pudesse mudar tudo. Essas pessoas estão dizendo para você, afaste-se de mim. Afaste-se de mim, porque meu caráter é inexistente. Pessoas que fazem isso. Pessoas que humilham os outros, mesmo na ausência. Não precisa ver os outros para humilharem. Entende? Separa as pessoas por pequenos grupos. Então, os MGTOWs são irados com essas mulheres. Os radicais, então, aí vocês já imaginam os adjetivos que eles utilizam. Eu não estou podendo ler, pessoal. Se eu ler aí, eu vou perder o raciocínio aqui. E os MGTOWs surgiram também com esse termo que se chama all out, que as mulheres trouxeram o termo no out. O que significa all out? All women are like that. Eles dizem o seguinte, toda mulher é igual a essa. Ele pega um exemplo lá, desse tipo esse da mulher que eu não quero saber de pobre, não quero saber de feio. Peraí, o feio não tem direito de ter uma relação, seja ela sexual ou amorosa, seja o que for, porque o cara é feio? Como assim? Ronaldinho Fenômeno é lindo. Tá aí, cheio de gente atrás. Hipergamia. Então, eles chegam e dizem all out. All women are like that. Aí as mulheres que são contra, elas disseram, not all women are like that. Nem todas as mulheres são como essas. Nem todas. Então, o outro termo é uma reação ao termo que os MGTOWs denominaram. Ok? Deixa eu ver aqui onde eu estou. É aqui, pronto. Agora é esse. Como é que eles pensam? Deixa eu aproximar aqui. Eu tenho que chegar aqui no meu computador, senão... Vou ter que abrir aqui no computador, senão eu não vejo. Depois dos 40, pessoal, presbiopia, vista cansada, já era. Então, vocês devem estar vendo aí. Mulheres são privilegiadas pela sociedade e pelas leis. Por favor, eu quero que vocês participem no final para a gente debater sobre isso. O que vocês acham? São privilegiadas ou não pelas leis? Mulheres são privilegiadas pelas leis. Por exemplo, aposentadoria, né? Homem trabalha nos trabalhos mais árduos, os trabalhos mais insalubres, morre antes, vive menos. A mulher se aposenta 5 anos antes e ainda vive mais. Isso é um privilégio inegável.
Mulheres buscam o que já têm. Os MGTOWs falam, né? Elas já têm, as leis já garantem tudo. Não, eu quero direitos iguais de salários. Não estou negando que existem exemplos diversos de mulheres que ganham menos do que os homens. Isso é contra a lei. Para a mesma função, é contra a lei. Para isso existe a lei. Mas, aí saem as feministas, né? Ai, estupro. Existe estupro de homens e são subnotificados. Existem estupros de mulheres que são subnotificadas também. Estupros do sexo feminino. São subnotificados. Mas você não tem pesquisas para estupro no sexo masculino como tem para a mulher. Como câncer também. Maioria, grande parte, né? Maioria dos fundos que são utilizados para combate ao câncer vai para câncer de mama e outros cânceres de mulheres. Câncer de próstata fica lá embaixo dos investimentos. Eu não tenho os números aqui, mas eu posso mandar para vocês. Ou vocês pesquisam na internet. O que mais? Tem mais coisa. Empregos insalubres. Tem muita mulher que ganha mais do que homem, não tem problema. Não vejo problema nisso. Pelo contrário, eu quero que vocês, mulheres, ganhem muito mais. O que mais fala-se aqui? Mulheres são privilegiadas pelas sociedades e pelas leis. Eu estava me lembrando, pessoal, eu queria que vocês imaginassem aí um caso que houve aqui em João Pessoa, no colégio, que eu não vou dizer o nome, senão eu posso ser processado. Mas aqui em João Pessoa, teve um colégio que houve um escândalo. Uma criança que foi estuprada, isso foi comprovado, saiu na imprensa, tudo, por alunos com a ajuda de um vigia. O cara colocava no banheiro masculino, acabei dizendo, ó. No banheiro ele colocava aquelas placas de está em serviço, não pode entrar. E aconteciam lá dentro as relações com a criança. Salvo engano, ela tinha 6 anos, sexo masculino. Eu quero perguntar para vocês, e vocês vão responder aí com a consciência de vocês. Vocês acham, eu não estou torcendo nada, tá? Olha só. Vocês acham que se fosse um estupro de uma criança de sexo feminino, não estava ainda hoje falando aí? Mas não. Muitas feministas acham que isso é uma afronta ao feminismo. Você noticiar e você lutar contra a igualdade, contra a punição dos caras que foram envolvidos no estupro de uma criança do sexo masculino, é uma afronta ao feminismo. Porque estupro é mulher, eu não estou negando. Eu estou dizendo que homem também é estuprado. A incidência de suicídio é maior no sexo masculino. Na verdade, são 86%, é por aí. Esses dados tem aí na internet, tá? Dos suicidas são homens. Mas, você vê aí as feministas. Feminicídio, quer dizer, a vida da mulher vale mais do que a minha e a sua do sexo masculino aqui. Aí você vai para as estatísticas. O que é que está na lei? Se o cara discutiu com a mulher e acabou cometendo o assassinato, já é considerado. Não é pelo fato dela ser mulher, né? Que é assim a lei. Aí você diz, não, é para diminuir. Não, assassinato é bárbaro. Tem que ser punido. Qualquer um que cometer assassinato tem que ser punido. Seja a Elise Matsunaga, que fez picadinho do marido, seja o maníaco do parque, que assassinou várias mulheres. É a punição exemplar. Mas você tem punição exemplar? Estamos falando de Brasil, você tem penas brandas. Não, vou fazer agora uma lei só para mulher, porque homem não interessa. Maioria dos homicídios e maioria das mortes violentas acontece em homens, com os homens. Os homens morrem mais, eu não sei como é que ainda tem. Eu não sei como é que ainda tem homem no mercado. E mesmo assim ainda vem uma menina lá no Tinder dizer, se for macho escroto, vire para a esquerda. Ela vai ficar no 0 a 0 um bom tempo. E vai acabar com o macho escroto. Então, o que mais aqui?
Casamento, na ideia dos MGTOWs, é prejuízo. Eles não podem casar. Se casou, se o cara casou, não é MGTOW. Olha essa lei aí, gente. Crime de violência psicológica. Artigo 147b do Código Penal. É crime, não é contravenção. É crime. Violência contra a mulher. Então a mulher chega e diz que está se sentindo psicologicamente abalado. O cara vai responder: não, eu não estou dizendo que os caras, tem muito cara que é o macho escroto mesmo, que vai lá e causa problema psicológico na mulher. Tem que ser punido. Mas vocês, mulheres que estão aqui, vocês conhecem alguém que seria capaz de dizer: ah, eu não estou conseguindo fazer nada da minha vida porque eu estou com problema psicológico? Vocês conhecem alguém? Alguma amiga? Alguma conhecida de uma amiga? Vocês não, claro, mas conhecida de uma amiga que pode dizer que está com problema psicológico, pronto, o cara vai responder. Isso é privilégio ou não? Isso é privilégio ou não? Isso aí é agenda progressista, conseguindo tudo isso aí. Aí você diz: como é que o cara vai querer se relacionar? Você teve a liberdade sexual, que homem faz sexo mesmo, ele faz. Os caras abrem mão de tudo. Os caras abrem mão da estética, abrem mão do que for. E aí vem com essas leis para punir o cara porque ele ferrou a mulher psicologicamente. Basta ela falar, em princípio. Tem os critérios da lei, que aí eu posso chamar uma amiga minha que é advogada para fazer aqui depois uma live. O cara não vai. O cara não quer. Ele não quer de jeito nenhum. Vantagens de ser MGTOW: crescimento profissional, liberdade financeira, liberdade social e paz. A paz que eu inicialmente falei. Então o cara tem crescimento profissional, liberdade e crescimento financeiro. Isso estou falando do MGTOW, estou falando de mim não. Tá? Liberdade financeira, liberdade social, tá aqui a fim de bater uma pelada com os amigos. E muitas namoradas testam o cara desse jeito. Espera aí, cara. Vou jogar futebol com os amigos. Tu vai jogar futebol com os amigos? Hoje? Vai não. Aí o cara não vai. Ferrou. Direito adquirido, amigo. Ela vai mandar em você. Lembre-se da minha definição de poder aqui, que eu vi num livro que eu nem lembro mais qual foi. E achei genial. Poder é você ter a possibilidade de fazer o que você quiser. O cara perde poder. E quem tem mais poder é quem depende menos do outro. Foi a outra definição que eu falei para você aqui. Então, na hora que o cara deixa de ir para a pelada dele, porque a mulher disse: não vai não. Deu poder, direito adquirido, é dali para frente. Não vai aceitar. O cara tem que botar a foto, tem que botar o WhatsApp dele com a foto com a mulher. O cara tem conta dividida, conta das redes sociais, que é para ela olhar todo dia quem manda mensagem. Sim, tem mulher que dá em cima dele, tem, ele dá em cima de mulher, tem, ele dá trela, porque não tem quem aguente aí uma mulher chata no pé o tempo todo. Acontece. E aí as mulheres vão reagir, né? Qual a reação feminina aos MGTOWs? Primeira coisa que eles fazem é aquela acusação de qualquer homem, né? Contra os amigos. Ah, é gay, isso é um gay. Né? Nada contra os gays. Problema nenhum. Fazem vídeo resposta na internet, né? Ad hominem, o que é ad hominem? É quando eu esqueço os argumentos e vou atacar você. Chamo o cara de burro, de mal amado, de feio, de pobre, e ainda acusa de distúrbio psiquiátrico. Tá cheio de vídeo aí na internet, pessoal. Cheio de vídeo de muitas mulheres que se passam
para falar isso. E eu não estou aqui defendendo um ou outro. Eu assisti vários vídeos para fazer essa live. É constrangedor, você sente vergonha, você acelera, você assiste no 1.2, 1.5 quando é possível. Porque o pessoal passa vergonha mesmo, viu? Não é pequena, não. Eu quero saber de você, que está aqui online, qual a sua opinião sobre isso? Sugestões de vídeos. Então tem a página do canal, tá aí escrito. Printem essa tela. Canal Spotniks. Tem essa da esquerda, que ele está de branco. Colocaram uma feminista para ter uma conversa com ele, que é um ativista do direito dos homens. Eu esqueci o nome dele, mas depois eu coloco. O cara é genial, inteligentíssimo, muito educado, fantástico. Tem uma página no YouTube, tem página no Instagram. Vou colocar o nome dele aí. E à direita, você vai ter uma entrevista entre uma feminista e um incel. O incel, pessoal, é coisa para outra live. É do inglês Involuntary Celibates. Esse é mais complicado ainda, é mais radical ainda. Eles são celibatários, quer dizer, eles não fazem sexo, e na opinião deles, eles não fazem sexo por causa das mulheres. Porque elas não querem saber deles, eles se preparam psicologicamente, se preparam de todo jeito e não fazem sexo. Os incels iniciaram aí graças a um cara que nos Estados Unidos, eu esqueci o nome, mas vou ler depois com mais detalhes. Ele assassinou algumas pessoas. Os Estados Unidos tem isso, né? Assassinou algumas pessoas e depois se matou. Roger alguma coisa, eu esqueci o nome do cara. Eu teria que falar uma live sobre incel e eu não vou fazer isso porque não vale a pena. E depois, outro cara que saiu atropelando outras pessoas, também um incel. Na opinião do incel, o mundo é injusto com ele e ele não faz sexo por causa das mulheres, porque elas não veem o quão íntegro eles são. Quão íntegros eles são. E aí o cara tem problemas, né? Isso a gente precisa entender. Mas assistam a essa entrevista do incel no Spotniks, que é sensacional. Esse cara é muito gente boa. Eu não decorei o nome dele. O da direita aqui, o incel. O da esquerda é o ativista do direito dos homens no Brasil. Essas duas entrevistas valem a pena ser assistidas. Estão no YouTube de graça para vocês assistirem. O que mais eu indico que vocês assistam? O episódio do Brasil Paralelo. Geração Sem Gênero. Por favor, assistam. Brasil Paralelo. Eu acho que é o episódio 2. Você vai ter os Antifá, Geração Sem Gênero. Eu esqueci o outro. É muito interessante. Esse episódio fala do início da linguagem neutra, essas coisas aí. E à direita você tem um documentário que está legendado, chama-se, olha o nome, The Red Pill. Ele foi feito por uma ex-feminista e ela entrevistou homens que não têm guarda dos filhos, que sofreram violência psicológica. É muito interessante, The Red Pill, procura, tá no YouTube, de graça, legendado, para vocês assistirem e saírem um pouco do que eu falei aqui para vocês. Não acreditem no que eu falei. Vão buscar informação. Chegamos ao momento em que vocês participam.